Olá pessoal, meu nome é Leonardo, eu sou fundador do Recuperador CRM e nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre as principais funcionalidades, os principais recursos do Recuperador voltado para advogados, voltado para escritórios de advocacia que fazem cobranças, né? Sejam elas cobranças extrajudiciais, né? Normalmente as extrajudiciais, juntamente, eventualmente, com cobranças também judiciais, onde você vai lançar ali acordos que foram homologados na justiça e fazer o controle do pagamento deles. Então, essa é a área inicial do sistema, tá? Eu estou com o login do administrador, que é o superusuário, que é aquele login que vocês vão criar durante o cadastro dos 30 dias grátis do sistema. Então, acessem lá recuperador.com.br, clica no botão de cadastro e você vai poder ter acesso ao seu login de administrador 30 dias gratuitamente, sem compromisso, sem precisar de colocar cartão, sem gerar boleto para vocês. E aí, com esse login, então, nós temos acesso a essa tela inicial com o dashboard. Então, notem que são várias abas, tá? Então, essa tela inicial é o dashboard dos indicadores do dia, do mês. Temos também uma outra aba de indicadores de acordos. Lembrando que o acordo é a formalização da negociação de um ou mais títulos de um devedor, para que isso gere, então, um acordo, gere o termo de acordo, termo de confissão de dívida e também o link de pagamento, para que ele possa pagar essas parcelas que ele se comprometeu, tá? Então, durante esse acordo, você pode eventualmente dar um desconto, fazer um parcelamento, cobrar honorários, tá? Então, tudo isso a gente vai discutir daqui a pouquinho. Também existem indicadores de negociações, que a gente vai falar também, que são os follow-ups. Então, toda vez que a gente faz um contato, né, com o devedor ou uma tentativa de contato, é importantíssimo que a gente registre isso no sistema. Então, é importante que a gente lance esse follow-up. E esse follow-up, ele vai estar relacionado também com um evento, que é como se fosse um rótulo, né, uma categoria de comunicação, para que você justamente consiga tirar relatórios, gráficos, indicadores, né? Então a gente consegue gerar gráficos, indicadores aqui. Eu não mostrei, né, os indicadores de acordo, né, mas tem gráficos também e indicadores aqui embaixo para vocês acompanharem essa evolução, né, do negócio, inclusive aqui embaixo com algumas opções de filtragem, tá? Filtro por período ou filtro por credor, que é a sua carteira de cobrança, ali o cliente do seu escritório. Temos indicadores gerais, né, que a gente não encaixou nas abas anteriores, então também dá uma visão geral aqui do negócio, e temos indicadores específicos para a API de WhatsApp oficial. Então, nós temos integração, né, com a Meta para fazer a gestão oficial do WhatsApp, e essa integração ela gera indicadores também, tá? Então, caso faça sentido para o seu escritório, é importante vocês saberem que a gente também tem essa API oficial. E aqui na parte esquerda da tela temos acesso aos principais itens de menu, incluindo os outros cadastros, tá? Que vocês podem fazer para ter outros perfis de acesso, como por exemplo, advogados, caso você queira cadastrar outros advogados da empresa para fazer, por exemplo, lançamento de ajuizamentos, controle de tarefas, lançamento de movimentos, anexos, registro de bloqueio de negociação, tá? Para que dentro de um ajuizamento você lance um bloqueio e aí ninguém mais consiga negociar com aquele devedor por conta, por exemplo, de um cenário de busca e apreensão, tá? Então, para isso serve a figura do advogado. Os consultores seria literalmente a equipe de cobrança, as pessoas que vão fazer os acionamentos, entrar em contato com os devedores, tentar fazer um acordo, registrar o follow-up. Então, é um acesso bem limitado em comparação ao administrador e que serve, né, para essa tarefa específica da operação da cobrança. Os credores, que são literalmente os clientes do escritório, né? Então, imagina que você trabalha com uma operação condominial. Então, são os condomínios que são clientes da cobrança do seu escritório. E esses credores, eles também podem ter login e senha.
Então você pode gerar um login e senha e compartilhar esse login e senha com seus credores para que eles acessem o sistema e também acompanhem em tempo real os acordos feitos, as negociações feitas, os follow-ups registrados, as parcelas aprovadas e assim por diante. Então, existe essa figura de acesso também. E existem os gestores, que vão ficar aqui em user perfil, que você cadastra gestores que são quase administradores, para eles fazerem então a atividade administrativa, a atividade de gestão do sistema. Isso é muito útil para os sócios do escritório, ou às vezes para um gerente de cobrança, um coordenador, né, que precise ter mais acessos. Então vamos aqui no user perfil para falar dessa tela, que ela é muito importante porque ela demonstra as principais configurações, módulos, integrações do sistema. Então ela sumariza tudo isso aqui. Então essa aba personalização, ela tem a maior parte dos parâmetros de configuração. Então note que a tela é bastante extensa e para cada uma das opções sempre tem uma explicação embaixo para você ver se isso faz ou não sentido para a sua operação, se vale a pena ou não ativar esse recurso. Então notem que a tela é bastante extensa, né? Tem muita opção de parametrização, de configuração. Existem outros módulos, como por exemplo o portal de negociação, que é um recurso que permite com que você disponibilize um link para os seus devedores, para que eles informem o CPF ou CNPJ deles e consigam visualizar as dívidas elegíveis à autonegociação, bem como consigam fazer um acordo e já sair ali com o termo de acordo para assinatura ou os boletos para ele fazer o pagamento. Então é uma automatização. Então é aqui onde a gente ativa e configura esse módulo. Temos integrações com fornecedores externos, tá? Então, por exemplo, empresas de disparo de SMS, negativação no Serasa, empresas de assinatura digital para fazer a assinatura dos termos de acordo. Temos integração com empresas de enriquecimento de dados. Temos integração com o disparo manual de WhatsApp, tá? Então, isso aqui acaba sendo bastante útil no dia a dia de pequenos escritórios, porque é um recurso grátis que vai utilizar ali o próprio web WhatsApp do seu computador e você basicamente vai ter apenas que cadastrar aqui um textinho, que é como se fosse um modelo de mensagem. Inclusive você pode ter mensagens vinculadas aos grupos de consultores, vários modelos. E na hora que você clicar no telefone de algum devedor, ele vai pedir para você selecionar um modelo de mensagem que você quer mandar e ele vai então fazer o disparo ali pelo web WhatsApp do seu computador. Então ele vai abrir o web WhatsApp do seu computador, já copiando e colando esse textinho, iniciando uma nova conversa e você dá o enter ali para confirmar e enviar aquela mensagem. Então é um facilitador. E essa mensagem, notem que elas podem ser personalizadas com variáveis, com códigos que vão automaticamente substituir dados, né, do devedor, da dívida, do acordo, né, enfim, né, do credor e assim por diante. Então, isso aqui pode ajudar bastante. Existe a integração também com a API de disparos não oficiais do WhatsApp para fazer disparos ativos, né? A gente trabalha com o Assenger. Para quem trabalha com telefonia de voz, temos integração com discadores automáticos, um deles é a Calix. E para quem tem a necessidade de gerenciar meio de pagamento, né, para gerar boleto, aceitar pagamento via cartão ou Pix, temos integração com o Asas e com a Zup, tá? Para fazer essa gestão de pagamentos automáticos. E uma coisa interessante dos meios de pagamento automático é que eles permitem o split de pagamentos. Então, o que é isso? Você vai definir as comissões, né, da sua recuperação de crédito no sistema e na hora que o devedor fizer o pagamento daquela parcela, né, daquele boleto, daquele QR Code, o sistema automaticamente já sabe o que é comissão do seu escritório e vai redirecionar para a conta do seu escritório e o valor restante vai redirecionar para a conta do seu credor. E um dos dois vai arcar com o custo dessa transação, né, que é o valor do boleto, do QR Code, do cartão. Então tudo isso é parametrizado no sistema.
Bom, aqui nessa tela também eu só queria falar da personalização das imagens, tá? Para vocês trocarem o logotipo aqui do recuperador pelo logotipo do escritório. Isso é muito importante para passar mais confiança, né? Mais profissionalismo ali para o seu devedor e para o seu credor também. Aqui também, na parte da direita, eu queria falar um pouquinho sobre os credores. Então, os credores, eles são literalmente as carteiras de cobrança, são as empresas, né, que contratam o serviço do escritório para fazer a cobrança. Então, eu dei o exemplo de condomínios, mas podia ser escolas, faculdades, plano de saúde, provedor de internet, enfim, né? Existem várias empresas que costumam terceirizar a cobrança. E no nível do credor, então, depois de cadastrado o seu credor, você pode alimentar ele fazendo a importação de devedores, importação de dívidas. Então, temos aqui os importadores para você carregar uma planilha do Excel, né, com vários devedores, com várias dívidas de uma vez, para não ter que ficar cadastrando manualmente. E na alteração do credor, eu sempre gosto de destacar a parametrização. Então é aqui onde você vai definir, por exemplo, percentuais de juros, multa, correção monetária, ativação de módulos, questões de segurança e assim por diante. Então é uma tela bastante extensa. Notem, né, que tem muita possibilidade de parametrização, de negociação e assim por diante, e sempre com a explicação embaixo, né, para você ver se faz ou não sentido, se vale a pena ou não ativar esse módulo. Então a tela é bastante extensa. E nessa tela é importante também a gente falar da questão das comissões. Então é aqui onde a gente define o tipo de comissão que vai ser feito, né, para esse credor. Então aqui eu já estou posicionado num dos principais parâmetros, que é o limite máximo de honorários. Então você pode configurar o seu sistema para, por exemplo, cobrar tantos por cento a mais dos devedores, e esse valor a mais vai ser retido como comissão em formato de honorário para o seu escritório, que é o que eu configurei aqui. Então, nesse meu exemplo, 30% a mais vai ser retido em formato de honorário. Tá? E existe uma série de outros parâmetros, tá, que determinam comportamento de honorário, desde o valor mínimo, se isso vai ser automaticamente embutido na correção, né, junto com juros, multa, correção monetária, se isso vai aparecer ou não no demonstrativo de débitos, e assim por diante. Então, tudo isso pode ser parametrizado no sistema. Além disso, existem também as taxas administrativas, né, que é um formato também de comissão, mas normalmente mais utilizado por assessorias de cobrança, onde você não aumenta o valor da dívida, mas sim desconta ali do próprio credor. Então, dá para parametrizar isso também se fizer sentido para a sua operação. Então você define, né, o tipo de cobrança, o tempo de atraso, a faixa de atraso e o valor da comissão sobre o valor total pago pelo devedor, ou só sobre o principal, ou só sobre juros, multa e correção monetária. Então, uma tabelinha. E aqui na alteração do credor também é importante a gente falar sobre o termo de acordo. Então você também consegue definir o modelo do termo de acordo aqui, para que toda vez que você fizer um acordo, o sistema automaticamente gere aquele termo de acordo, termo de confissão de dívida, para você fazer a impressão, solicitar assinatura física, ou se você tiver integrado com o ZapSign, por exemplo, para solicitar assinatura digital. Então, é aqui onde você faz essa configuração. E lembrando, né, que você vai usar as variáveis para trocar automaticamente pelos dados do devedor, das dívidas, do acordo, do credor e assim por diante. Tá? Ainda na tela do credor, eu sempre gosto de destacar a personalização da imagem, para você também informar o logotipo do credor, para passar mais segurança ali para os seus devedores, né? Na hora principalmente de fazer o pagamento de uma dívida, de uma parcela de acordo. Vamos falar um pouquinho sobre devedores. Então aqui em cadastro, os devedores, a gente consegue localizar um devedor e fazer a negociação com ele, tá? Se ele não tivesse cadastrado, né? Se você não tivesse feito o cadastro prévio ou a importação dele, você poderia usar o botão adicionar para cadastrar esse devedor e lançar as dívidas dele. Então eu vou vir aqui na tela de negociação, que é a principal tela do sistema. Então é a tela onde a gente vai fazer literalmente o atendimento desses devedores, seja
um atendimento ativo, né, quando eu posicionei na ficha dele para cobrar ele, ou seja, porque ele me ligou e eu pesquisei ele, me mandou uma mensagem do WhatsApp e eu preciso dar esse atendimento para ele. Então essa tela já mostra para a gente, por exemplo, o total de dívidas que ele tem em aberto, o valor já corrigido com juros, multa, correção monetária e o valor da soma original do principal dessas dívidas, tá? Quando eu falei do WhatsApp, olha só, ele permite com que eu clique no telefone e ele abre o web WhatsApp do meu computador, já posicionando uma nova conversa, né, e copiando e colando aquela mensagem. No caso, se eu tiver um VoIP instalado no meu computador, um aplicativo de discagem, eu também posso clicar no telefoninho para ele abrir esse meu aplicativo de discagem e eu poder dar o Enter para confirmar essa ligação. Na parte inferior da tela, a gente tem a lista de todos os follow-ups previamente cadastrados. Então, a lista aqui de todos os follow-ups feitos, tá? Inclusive feitos automaticamente pelo sistema, seja porque foi um novo acordo, uma régua de cobrança, uma notificação automática, ou feitos por operadores, né? Por consultores, por gestores, administradores, advogados. Então, tudo vai aparecer aqui. Então, ele vai aparecer a data e hora, o que foi digitado, o evento selecionado. Então, fica fácil de você olhar nessa tela e rapidamente entender mais ou menos qual que é a situação daquele devedor. Entre aspas, né, em que pé que está a negociação com ele. Além disso, existe a aba dívidas, para você também, né, ter como explicar para o devedor quais são as dívidas que ele está sendo cobrado. Então o devedor fala, poxa, eu sei que eu tenho 2 dívidas aí com vocês, mas eu não me lembro detalhes dela. Então, você tem aqui uma dívida que é uma cota condominial com 21 dias de atraso, no valor original de R$ 500, e você também tem uma fiança aqui pendente, né, de 371 dias de atraso, cujo valor original dela era R$ 1.025,61. Então, assim você consegue explicar mais rapidamente, incluindo detalhes que você cadastrou na dívida, como um número de contrato, unidade, competência, observações, o próprio valor corrigido e assim por diante, né? A data de vencimento original. E aí, com isso, você explica, né, o que o devedor está sendo cobrado. Às vezes o devedor fala, olha, eu queria analisar isso com mais calma, queria pensar, queria falar com a minha esposa, com o meu advogado, etc. Então, para isso, use o demonstrativo de débitos. Então, encaminha o demonstrativo de débitos para ele, e aí ele tem isso aqui para ele poder analisar. Então, já vai fazer uma rápida descrição das dívidas, os valores, as correções, e embaixo a memória de cálculo e o seu logotipo aqui, tá? E às vezes, né, o devedor então parte para a negociação. Só que sempre antes da gente partir para a negociação, né, é sempre importante registrar o follow-up. Então sempre anotem o que aconteceu ou não aconteceu naquela tentativa de contato com o devedor. Então, adicionar follow-up, seleciona um evento, que previamente, né, os eventos são cadastrados pelo administrador, e na mensagem, escreva, né, o que aconteceu ou não aconteceu naquela tentativa de contato. Assim, você alimenta o sistema, deixa a operação, né, mais, digamos assim, mais legível, o cadastro desses devedores, e também, de quebra, ainda pode gerar gráficos, relatórios, indicadores em cima dessas negociações. Vou cancelar aqui para falar sobre o acordo. Então, às vezes o devedor fala, ok, entendi, né? O que você pode fazer para mim? Como que a gente pode, então, quitar essa dívida ou essas dívidas? Então, a matemática é feita pelo botão vermelho adicionar acordo. Então, nessa tela, ele já vai dar uma visão geral. Então, a soma do principal das dívidas, o valor já corrigido com juros e multa, correção monetária dessas dívidas, ele faz a especificação do que é juros, o que é multa, o que é correção monetária e aplica os honorários quando configurados. Então, nesse exemplo, se ele for negociar as 2 dívidas de uma vez, ele vai, então, pagar ali R$ 525 a mais de honorários. Inclusive, dá para tirar dívidas, tá, do acordo. Às vezes o devedor fala, poxa, nesse acordo eu queria só negociar essa minha dívida da cota condominial, queria deixar a fiança para uma outra oportunidade. Então, se a sua regra de negócio permitir a parametrização do credor, usa o ícone da lixeirinha para tirar ela do acordo. Não é que você está deletando a dívida, tá? Você só está tirando ela do acordo.
E aí, com isso, você consegue negociar ela, tá? E aí começa a negociação aqui embaixo, no formulário. Então, o formulário ele vai permitir com que você dê um desconto, faça um parcelamento, defina a data do primeiro vencimento, cobre uma entrada e assim por diante. Lembrando que tudo isso, todos esses limites, essas condições, são parametrizadas lá no cadastro do nosso credor. Então, vamos simular aqui uma negociação. Digamos que o devedor fala, poxa, mas hoje, né, dia 26, não é um dia legal aqui para eu fazer esse primeiro pagamento. Tem como jogar para a semana que vem, de preferência terça ou quarta-feira? Então, se a sua regra de negócio permitir, digamos que eu vou jogar isso para dia 2, tá? Então, o sistema automaticamente faz o recálculo agora de juros, multa, correção monetária com base nesse primeiro vencimento e agora eu posso continuar aqui a minha negociação. Então, o devedor fala, poxa, você já está me cobrando 30% de honorários, né? E eu ainda tenho que pagar esse valor aqui de juros e multa. Tem como pelo menos abater isso? Então, se a sua regra de negócio permitir, sei lá, 100% de desconto nos juros e na multa. Então, agora esse valor de 500 ele vai ficar arredondado para 650, sendo que 150 é de honorários, tá? Então ele volta para o valor original de 500 mais os 30%, 150, totalizando 650. Aí o devedor fala: "Poxa, mas pagar isso à vista eu não consigo. Daria para dividir isso em 3 vezes?" Então, se a sua regra de negócio permitir, parcelas 3. E aí, então, fica 3 de 216,67. E aí o devedor fala, ok, tá bom para mim, quero fechar nesse sentido. E aí você clica no salvar para confirmar. Ou então, clica no cancelar tentativa de acordo, ou cancelar e salvar resumo em follow-up, que é até melhor para você gravar isso aqui como um follow-up e toda vez que você acessar a ficha dele, você consiga ver que você já ofereceu isso para ele e mesmo assim ele já recusou. Então vou clicar no salvar para confirmar esse acordo. Quando eu salvo o acordo, ele vem para a tela de detalhes do acordo, que mostra, né, tudo que eu digitei ali no formulário, bem como exibe algumas parametrizações que foram aplicadas a esse meu acordo. E percebam que os honorários, né, foram definidos aqui, ó, R$ 150, que vão ser distribuídos igualmente nas parcelas desse acordo, que no caso foram 3, né, 3 parcelas, e ele também gera o link para pagamento, que é o link da fatura. Então, quando o devedor acessar esse link da fatura, ele vai poder visualizar dados do acordo, né, substituindo aqui pelo logo do seu credor, dados do seu credor, dados do seu cliente de testes, dados aqui de cada uma das parcelas que foram geradas, o vencimento, o valor delas, a situação e o botão de pagar agora para ir para a tela do meio de pagamento. Eu também optei por exibir o termo de acordo aqui, que é um parâmetro que você pode desativar ou ativar dependendo da sua necessidade. Além disso, aqui na parte inferior da tela tem as opções envolvendo termo de acordo, tá? Para você imprimir ou para você anexar um termo de acordo digitalizado, né, assinado, para você solicitar assinatura digital e tem o botão parcelas para você visualizar essas parcelas, bem como fazer algumas manutenções, como por exemplo o link da segunda via dela. Se você não estivesse trabalhando com meio de pagamento automático, você poderia anexar manualmente um boleto. Você pode fazer o controle da baixa do pagamento, né, para fazer a baixa manual, caso o devedor fez, por exemplo, um Pix direto na conta do escritório e você quer registrar esse pagamento. Você pode trocar a data de vencimento, né, quando possível, quando, por exemplo, o boleto ainda não tenha sido gerado. Você pode fazer o cancelamento de um boleto gerado, né, pelo meio de pagamento automático, pela limpeza de transação e assim por diante. Então tem várias opções aqui. Eu queria simular a baixa de um desses pagamentos para a gente poder analisar o relatório financeiro. Então, vou clicar aqui no ícone de baixa, vou definir a data na qual ele fez esse pagamento, o valor efetivamente pago, eu poderia até selecionar uma forma de pagamento, anexar um comprovante e posso salvar. Então, com isso, eu já registrei a baixa. E agora, eu posso entrar lá em financeiro,
relatório financeiro. E aí, com isso, eu tenho a lista de todos os pagamentos aprovados em um período, incluindo filtros, né, pelo credor ou pelo consultor responsável. E aí, essa linha aqui já é a linha da baixa que eu fiz agora. Então, ele está demonstrando que hoje, dia 26, foi feito um pagamento do CPF 999, que é o cliente testes, no valor de R$ 261,67, que gerou a incidência de uma comissão em formato de honorários de R$ 50 e que cujo valor líquido que compete ao credor é os 216,67 menos os 50, que é 166,67. Inclusive, existe um relatório, que é o relatório de lote de contas, que é bastante utilizado para prestação de contas no final do mês. Então, você faz esse relatório, gera a versão de impressão e ele gera aqui uma versão mais amigável, né, para você eventualmente imprimir ou compartilhar em PDF com o credor para fazer uma reunião de fechamento. Ele contém as mesmas informações do relatório financeiro, só que num formato mais amigável, né, de impressão. Vamos sair aqui do relatório financeiro e do mesmo jeito que eu fiz, né, a baixa da parcela, eu poderia fazer o estorno. Então eu posso desfazer essa baixa, né, eu fazer o estorno dela para marcar essa parcela como não paga e eu poderia cancelar esse acordo. Então eu posso desfazer o acordo, falar que foi uma demonstração. Assim eu libero as dívidas para um novo acordo futuramente. Então isso aqui é o que a gente costuma, né, explicar de acordo, tá, de negociação, usando o logotipo do administrador. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o módulo de consultores, tá, que é muito importante numa operação de cobrança, né, terceirizada, num escritório de advocacia. Então, normalmente você vai ter um time de cobrança, né, que pode ser uma ou mais pessoas que vão fazer proativamente as ligações e vão fazer o contato com os devedores. Então, para isso, você cadastra o consultor, gera um login e senha para ele, para que ele tenha acesso à tela do sistema, né, de cobrança, com uma versão mais simplificada, com os ajustes de permissões, né, para que ele possa apenas fazer negociações, né, e não uma gestão, uma administração do sistema. Além disso, o consultor ele precisa fazer parte de um grupo, que é como se fosse uma equipe, um time. E esse grupo ele vai definir desde configurações de permissões, alguns parâmetros de personalização e, principalmente, a lista de cobrança, que são a fila de cobrança, né, que é o conjunto de devedores e dívidas que eles vão poder acionar. E também no grupo você define, por exemplo, meta ou comissão quando aplicáveis. E essa lista de cobrança, tá, nada mais é do que filtros na sua base de devedores e dívidas. Então pode ser filtros de devedores de um credor específico ou de uma faixa de atraso, ou de uma faixa de valores, ou de um estado, uma cidade, enfim, você vai fazer essa seleção de quem você quer cobrar, sua estratégia de cobrança. E aí, o consultor, quando ele acessar o sistema, ele vai ter um botão lá na tela dele de iniciar cobranças, para posicionar ele automaticamente no próximo devedor que ele ainda não cobrou. E também ele tem a opção de fazer um reagendamento de uma ligação, de passar para o próximo devedor, de posicionar na tela, né, de um devedor específico quando ele estiver fazendo o atendimento receptivo desses devedores, tá? Aqui no canal a gente tem vídeos, né, sobre a área do consultor, que a gente mostra em mais detalhes sobre isso. Nessa apresentação aqui eu vou tentar fazer uma visão um pouco mais genérica, tá? Além disso, eu gostaria de falar também um pouco sobre o módulo de comunicação do sistema, que é as opções de atendimento automático, né, de disparo automático, de acionamento automático. Isso pode ser feito tanto por meio da mala direta, que é uma comunicação pontual, então você vai criar ali o texto da sua mala direta, que pode ser um e-mail, um SMS, um WhatsApp, vai selecionar o destinatário, né, que pode ser uma lista de cobrança, ou que pode ser todos os devedores de um credor, por exemplo, e vai fazer o disparo naquele momento. Então é uma configuração pontual. Isso aqui é bastante útil para fazer uma campanha de descontos, para falar sobre uma alteração de horário de funcionamento, enfim, algo pontual. Já as notificações automáticas e a régua de cobrança é recorrente.
Então aqui você vai criar também o texto, né, que é a comunicação ali, o corpo do e-mail, do SMS, do WhatsApp, vai definir as condições que vai acontecer esse disparo e o sistema então vai se encarregar de todo dia de manhã varrer seu banco de dados procurando por devedores e dívidas que se encaixem naquela condição e vai fazer aquele disparo automaticamente para você, tá? Então, exemplo aqui, imagina que eu criei um e-mail visando falar com todos os devedores cuja parcela de acordo vai vencer em 5 dias. Então, crio o título do e-mail, o corpo do e-mail, ativo a notificação automática de parcela de acordo que vai vencer daqui X dias, defino esse X como 5 para ser daqui 5 dias, informo que o formato de disparo vai ser e-mail e o texto é o texto que eu acabei de criar. Pronto, só isso já é suficiente para fazer esse disparo automático. E aí aqui dentro tá, tem log de disparos para você acompanhar o relatório de disparos feitos por dia e todo disparo gera um follow-up. Então, quando você entrar na ficha de um determinado devedor e verificar que foi feito um disparo automático, o texto, né, vai estar lá na lista do follow-up dele. Então, isso aqui é um rápido resumo, tá, do nosso módulo de comunicações. Aqui em financeiro, nós temos os menus relatório financeiro e negociações, que é onde a gente concentra a maior parte dos gráficos e relatórios do sistema. Então eu vou passar aqui bem rapidinho em alguns dos principais, tá? Mas aqui no canal também tem vídeos específicos sobre relatórios e sobre financeiro. Então o relatório financeiro eu já expliquei que é onde aparece a lista, né, de parcelas aprovadas por período. E também falei do relatório de lote de contas, que é utilizado no fechamento, né, na reunião de fechamento mensal com o credor. Mas eu não citei o agrupamento por consultores, que é uma visão que vai pegar esse mesmo relatório financeiro e analisar o que cada consultor produziu, né, de valores de parcelas aprovadas naquele período. Então ele vai formar o ranking dos consultores que aprovaram os maiores valores para os menores, vai te dar uma ideia de ticket médio de cada consultor, a quantidade de parcelas que cada consultor aprovou, então, e também vai permitir você fazer análise de comissões e metas desses consultores, tá? Existe o gráfico por forma de pagamento, caso você tenha várias formas de pagamento, principalmente com meios de pagamento automático, para você ver as que estão sendo mais utilizadas, as menos utilizadas. E o relatório de índice de recuperação de dívidas é interessante quando um credor, por exemplo, passa a carteira inteira para você separar isso aqui em faixas de atraso de 0 a 30 dias, de 31 a 60 e assim por diante, para você ver quais faixas você está tendo as melhores e piores performances, tá? Bem como analisar detalhes disso, de quem são os devedores que estão nessas condições e quais são as dívidas dessas condições. Já em financeiro negociações, nós temos a lista de follow-ups por período. Então, esse relatório permite com que você faça filtros pela data de disparo dos follow-ups, o credor, evento, o consultor ou um devedor específico. Esse relatório é muito utilizado para análise qualitativa, para você ver o que seus consultores estão escrevendo ali no sistema, se eles estão seguindo o script, o protocolo, ou se eventualmente eles não estão fazendo uma abreviação muito grande, né, das informações. Então é legal ler esses follow-ups, né, de tempos em tempos para ir passando uma orientação para a equipe. Ele também serve como quantitativo, tá? Porque ele também tem o total aqui embaixo. Então dá para ter também uma ideia de volume, de produtividade dentro do período. Esse relatório também ele tem alguns botões, como gráfico por acordos, para você ter uma ideia de mais ou menos quantos follow-ups você tem que fazer para chegar num acordo. O gráfico de eventos, que é um gráfico de pizza, para você ver os eventos predominantes em um período e tomar decisões, né? Imagina que você bateu o olho aqui, 80% é ligação não completa. Então, poxa, será que eu tenho um problema na minha telefonia? Será que meu VoIP não está legal? Ou é a qualidade do cadastro dos telefones dos devedores? Então, você consegue investigar e tomar alguma decisão com relação a isso. Relatório de acordos, né? Isso aqui é muito importante para você ver os acordos feitos,
cancelados, quitados em um período, e também o relatório de quebras. É importante para você saber os devedores que fecharam o acordo e não pagaram a parcela até a data do vencimento, para você fazer a famosa recobrança. Inclusive, isso aqui pode ser associado a uma fila de cobrança dos consultores. As quebras podem ser associadas a notificações automáticas de acordos, de parcela de acordo que venceu nos últimos 10, 15 dias e fazer uma remissão, sei lá, de 3 em 3 dias dessa mensagem. Isso aqui pode também ser vinculado ao grupo de consultores para que você libere esse relatório para cada consultor fazer também a própria recobrança ali individualmente. Então tem várias opções de quebras, né, dentro do sistema. Bom, além disso, eu queria falar um pouquinho, né, sobre dashboards. Então, às vezes, né, você vai fazer uma reunião com um determinado credor e você quer apresentar indicadores dele. Então, vem aqui em cadastros, credores, dashboard, seleciona o seu credor, faz o filtro de data desejado e aí você tem um relatório, né, um dashboard específico desse credor naquele período. Então, com vários indicadores, com alguns gráficos para você apresentar e discutir com o seu credor. Ideia semelhante existe no nível do devedor. Então, às vezes você tem um devedor que está, entre aspas, ali te dando dor de cabeça e você quer tomar uma decisão com relação a ele. Então, você não sabe se você leva ele para um ajuizamento ou se você devolve ele para o credor, etc. Então, para isso, existe o dashboard na tela de negociação do devedor. Então, aqui ele vai gerar alguns indicadores, alguns gráficos para você poder analisar e tomar essa decisão. Então, são indicadores, né, com relação a follow-ups, a parcelas de acordo, a dívidas negociadas, não negociadas, acordos feitos e também dados, né, socioeconômicos desse devedor. Então, tudo isso para amparar essas decisões. E também aqui a gente tem o menu suporte, que é onde eu gosto de destacar, né, que nós temos a base de atendimento virtual, né, a nossa IA, que você pode tirar dúvidas com ela, principalmente dúvidas com relação à implantação e uso inicial do sistema. Nossa IA é muito boa para ajudar nesse tipo de situação. Temos o menu chamados, para você abrir um chamado de suporte técnico com a nossa equipe, relatar uma dúvida ou fazer uma sugestão de melhoria, né? Mais de 90% das melhorias feitas nas versões do sistema são sugeridas por nossos clientes. A gente sempre dá o feedback para a pessoa, olha, sua sugestão foi implementada, né, nessa versão, então a gente sempre está fazendo esse acompanhamento individual com nossos clientes. Também, né, não é o único meio de comunicação conosco. Então, nós temos o WhatsApp, que é o mais usado, temos o telefone, temos o e-mail. Então, fica à vontade para chamar a gente no meio de comunicação que você preferir. Inclusive, para agendar uma reunião, agendar um acesso remoto, não tem problema. A gente não cobra por isso, tá? O importante é não ficar com dúvida. Temos a documentação oficial para você então analisar, né, em detalhes ali, ver os prints dos principais módulos, das principais funcionalidades do sistema, e temos o nosso canal do YouTube com vários vídeos, demonstrações, treinamentos, módulos e assim por diante, tá? Então fiquem à vontade para usar esses recursos. Então é isso, gente. Nessa demonstração, acho que eu não consegui falar nem de 5, 10% do sistema. O sistema ele é bastante robusto, ele tem muita funcionalidade, mas eu quis apresentar aqui os principais pontos, né, que são normalmente utilizados pelos advogados, pelos escritórios de cobrança, né, para tentar ali trocar aquela planilha, né, por um sistema que te dê mais robustez, mais controle, mais segurança e também maior performance nessa recuperação dessas dívidas, tá? Então, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Fica o convite para vocês se cadastrarem na promoção de 30 dias grátis, entrarem em contato conosco no suporte, né? A gente tem o telefone aqui na própria apresentação e também no nosso site, recuperador.com.br. Então, qualquer dúvida é só chamar. Obrigado, gente. Até logo.